As paz a todos. Graças a Deus, irmãos, por mais uma oportunidade que a gente tem de estar mais um domingo glorificando a Deus com as nossas vidas e vindo a mais um culto público, onde a gente se reúne para louvar o nome do nosso Deus. E a gente está comemorando aí a Semana da Juventude. Foi me dado a oportunidade de trazer uma reflexão da Palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9 e o versículo 9. Para a gente refletir um pouco na Palavra de Deus. Desde já peço a oração, peço que os irmãos orem por mim, para que Deus me conduza na ministração da sua palavra. Mateus capítulo 9 e o versículo 9. Primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus 9:9. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Apenas esse texto para a meditação da gente, irmãos. Mas antes de entrar no nosso texto, eu queria falar nessa noite sobre recomeço. Acabamos de virar o ano, passamos a virada do ano, o Réveillon, iniciando mais um ano. E sempre que a gente começa um novo ano, a gente começa a traçar metas, a pensar sobre as coisas que aconteceram. Muitas coisas boas aconteceram no ano passado, muitas coisas ruins também aconteceram. Se a gente for pensar, muitas pessoas tiveram relacionamentos desfeitos, passaram por perder o emprego, mudaram de emprego. Outras pessoas tentaram entrar na faculdade, aquele sonho de entrar na faculdade ou mudar para um emprego melhor, melhorar a vida financeira, de repente não aconteceu. E então, a gente, quando começa um novo ano, a gente passa sempre a pensar em melhorar tudo, fazer tudo diferente. A gente geralmente pensa, esse ano vai ser um ano diferente, eu vou mudar as coisas, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais. Enfim, a gente pensa sempre em recomeço. E quem de nós nunca pensou, esse ano eu vou perder 5 quilos, vou entrar na academia, vou malhar, vou juntar o dinheiro para construir a minha casa, vou fazer aquela reforma da minha casa que toda vez eu tento e não consigo. Geralmente janeiro é um tempo da gente pensar em corrigir aquelas coisas do passado, é pensar em recomeço, em recomeçar. E sobre recomeço, irmãos, quando a gente fala sobre recomeços, a gente sempre está recomeçando. A gente recomeça relacionamentos, até o próprio relacionamento, quando não está muito bom, a gente precisa recomeçar aquele relacionamento. A gente recomeça no trabalho, a gente recomeça financeiramente. Quando alguém que a gente gosta vai embora, se vai, então a gente precisa, mesmo diante da tristeza, a gente precisa recomeçar, porque a vida tem que seguir. E recomeçar é necessário para se viver. Mas por que eu estou falando tanto de recomeço? Porque eu estou falando de recomeço se a gente leu uma passagem sobre o chamado de Mateus. É porque, irmãos, esse texto ele lida de muitas formas como com recomeço. Esse texto, de muitas maneiras, está falando para a gente sobre recomeço. E eu consigo ver aqui, nessa história desse homem Mateus, o recomeço de Mateus e algumas lições para a gente tirar para a vida da gente. Ao longo da exposição, a gente vai entender um pouco sobre isso. Agora, entrando no nosso texto, o texto diz que Jesus saiu e passou por um lugar e viu um homem chamado Mateus. Essa história ela é narrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e o versículo 13, e é narrada também em Lucas, no capítulo 5 e o versículo 27. Então, 3 evangelistas falaram sobre essa mesma história. Alguns mudaram alguns detalhes da história. Eles acrescentaram ou diminuíram alguns detalhes. Se você observar, Marcos e Lucas diz que Jesus saiu e viu um homem chamado Levi. Apenas aqui nesse evangelho que a gente leu, fala que o nome era Mateus. Há 2 motivos para isso ter acontecido, 2 possibilidades. A primeira possibilidade era que Mateus tivesse 2 nomes. Ele era chamado por Levi, que era o seu nome de nascimento, e também de Mateus, talvez um apelídio.
ou talvez o seu nome próprio, ele tivesse 2 nomes próprios. A outra possibilidade era que ele escreveu aqui Mateus porque foi o nome que Jesus chamou ele, foi um segundo nome que Jesus deu a ele. Assim como Jesus fez com Simão, chamou ele de Pedro, talvez Jesus chamou Levi de Mateus. E aqui ele usa o nome que Jesus deu a ele, dentro dessa possibilidade. Então a gente tem aqui essa história narrada nos 3 evangelhos. Essa ocasião acontece na cidade de Cafarnaum, que era um importante centro ali da Galileia, onde Jesus estava residindo, estava morando, e onde Mateus trabalhava como coletor de impostos. Mas quem era Mateus, irmãos? A gente às vezes lê, mas quem era Mateus? Mateus era um judeu, e como todo menino judeu, quando todo menino judeu ele completava os 5 anos de idade, ele era mandado para a escola. Ele chegava na escola e iria estudar durante 5 anos a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele estudava ali, era 5 anos de memorização, citação e estudos sobre aqueles 5 livros. Essa era a rotina de um menino judeu. Ele aprendia a ler, a escrever, a memorizar e aprendia sobre esses livros. Quando ele completava os seus 10 anos, ele ia para o 2º ano, ele ia para, como se fosse o ensino médio daquela época, do religioso judeu. Ele ia estudar agora os outros livros do Antigo Testamento, os escritos e os profetas, os salmos, os provérbios e os profetas ali de Israel. A mesma coisa, ele iria memorizar, ele iria estudar, ele ia participar da sinagoga, dos cultos e aprender ali com os mestres. A religião do povo judeu ia ser passada para ele e ele ia estar ali em contato com aquela religião de uma maneira mais presente na vida dele. Esse era o menino Mateus. Quando ele completa os 14 anos, ele termina ali o primário e o ginásio e o ensino médio. E quando ele termina, ele tem 2 opções. Todo judeu era assim, ou ele continuava os estudos aos pés de um rabino, ia para ser acompanhado por um rabino para aprender mais sobre interpretação bíblica e se tornar um religioso de função, ou ele iria para outro ofício, trabalhar com a sua família, talvez no ofício da sua família, pescadores, carpinteiros e outras coisas mais. Ele tinha essas 2 opções. Por algum motivo, Mateus ele vai para a profissão de publicano, ele se torna um publicano. Depois dos 14 anos, isso a gente vai ver que ele se torna um publicano pela narração do texto e porque Lucas, que é mais detalhista do que Marcos e do que o próprio Mateus, ele diz que havia um homem chamado Levi que era publicano. Lucas diz lá no seu evangelho que ele era publicano. E dos 14 até ele se tornar publicano, a gente não sabe o que aconteceu com Mateus, mas a gente sabe que ele escolheu essa profissão de publicano. Mas o que era um publicano? O que é que um publicano fazia? Um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele era como um fiscal da fazenda, como alguém que era encarregado de cobrar as dívidas, os impostos que eram impostos que eram colocados ali sobre a população. Era um cobrador de imposto, um fiscal da fazenda. Essa era a função de um publicano. Em Israel havia muitos impostos. Havia imposto sobre a terra, a propriedade, a fazenda, o comércio, comprar e vender. Para comprar e vender tinha que pagar imposto. Para você andar, trafegar nas grandes rodovias com algum animal de carga, você tinha que pagar também por isso. Nos portos, quando os navios chegavam ali nos portos, tinha que pagar imposto. Para sair alguma carga ali, tinha que pagar imposto. E esse lugar onde Mateus estava, onde conta essa história, é uma rota comercial entre Damasco e o Egito, e fazia fronteira com várias cidades, além de ser uma área litorânea. Então chegavam muitos navios, muitos viajantes passavam ali, porque era divisa com outras cidades, era uma fronteira. E ele estava ali na alfândega, cobrando imposto das pessoas. Essa era a função de Mateus. Os cobradores de impostos, os publicanos, eram um funcionário público muito bem remunerado. A maioria dos publicanos eram ricos. Quem não era rico vivia muito bem de vida. Todo mundo queria, hoje em dia, se a gente fosse pensar hoje em dia, todo mundo queria ser um publicano. Ele tinha um bom emprego, um emprego público, era um concursado.
Publicano era um funcionário a serviço do Império Romano, que estava ali cobrando imposto, ganhava muito bem remunerado, e muitos deles eram ricos. Mas então, irmãos, havia um grande problema em ser publicano. Eles eram bem-sucedidos, mas havia um grande problema em ser publicano. Talvez surja aquela questão: como é que pode ser um grande problema ser publicano, se ele ganha bem, se ele tem uma função, se ele é um funcionário público? É o seguinte: publicano, eles eram considerados traidores da nação, eles eram considerados corruptos e desonestos. Ninguém gostava de um publicano naquela época. Eles eram considerados traidores do país porque Roma invade Israel. Quando Roma, o Império Romano, invadiu Israel, Israel se tornou uma nação sob ocupação, sob o poder de Roma. Era uma nação escrava que tinha que pagar imposto, tinha que se submeter à nação de Roma, ao Império Romano. E quando algum judeu se dispunha a trabalhar como publicano, ele estava cooperando com os inimigos que invadiram o país dele, escravizou o povo dele, e ainda ganhava dinheiro para isso. Então, as pessoas que moravam ali em Israel tinham os publicanos como traidores da nação, era como se ele estivesse cooperando com os inimigos do povo dele. Então, os publicanos, eles eram considerados traidores, por isso era um problema ser publicano. Em segundo lugar, era um problema também ser publicano, porque eles eram chamados de corruptos. Um publicano, ele tinha a função de cobrar imposto. Como eu falei, eles cobravam muitos impostos, mas esses impostos, a gente naquela época não se tinha um diário oficial para saber quanto se devia. Devia o que o publicano dizia que você devia. Então ninguém sabia quanto devia realmente e qual, de tanto imposto que tinha, ninguém sabia nem todos os impostos que tinha para pagar. E os publicanos, eles aproveitavam disso para cobrar das pessoas mais do que as pessoas deviam aos publicanos. Então eles enchiam os bolsos de dinheiro, ficavam ricos em cima da desgraça daquelas pessoas ali daquela época. Então o publicano, ele era um traidor da nação, ele era corrupto, e eles também eram considerados muito desonestos, porque quando eles iam cobrar imposto da classe mais alta da sociedade, daqueles que tinham realmente condições, o imposto às vezes era alto, e eles faziam negócio ali com aquelas pessoas, aceitando propina para não cobrar o imposto que deveria ser cobrado. Então ele roubava o povo e ainda roubava os patrões dele, que era o Império Romano. Então, era uma classe muito problemática, e por esse motivo eles eram excluídos do convívio social. Ninguém queria conversa com um publicano. Se alguém estivesse comendo em uma casa e um publicano chegasse, todo mundo saía. Se um publicano andasse sem escolta policial, sem escolta militar, as pessoas agrediam o publicano porque odiavam eles. E quando eles iam cobrar o imposto, eles iam auxiliados por soldados do Império Romano, porque se você não pagasse o imposto, você era preso. Você perdia a sua propriedade. Então era um problema ser publicano naquela época. E alguma coisa aconteceu na vida desse jovem religioso. Esse jovem religioso, Mateus, que cresceu aprendendo a Torá, que era muito bom nos seus estudos judaicos. A gente sabe isso porque Mateus, ele é muito habilidoso em citar textos. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver ele dizendo: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Oséias. Aí diz a citação, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, e diz a citação. Ele era muito bom de memorizar versículos. Então a gente vê que ele era um jovem realmente religioso. Mas alguma coisa aconteceu com Mateus e ele se perdeu no caminho. Eu digo que ele se perdeu porque ele sabia que aceitar esse emprego de publicano ia trazer complicações para a vida dele. Ele ia se complicar, iria mudar a sua vida financeira para melhor, mas também iria mudar a sua relação com as pessoas do seu povo, iria mudar a situação dele com a sua fé e com o seu Deus. E quando ele aceitou essa função, irmãos, era como se ele estivesse desistindo da sua religião, como se ele estivesse desistindo da comunhão com o seu povo e da sua comunhão com Deus. Era mais ou menos isso que estava se passando na vida de Mateus. E é por isso que eu digo que esse texto trata de recomeço. Porque Mateus, ele estava recomeçando. Essa história é uma história de recomeço. E quando eu entro nesse texto, irmãos, no versículo que a gente leu, o versículo 9, diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus.
aqui eu vejo a primeira grande lição desse texto. A primeira grande lição que eu aprendo é que Deus, Ele não nos vê como as pessoas nos veem. O texto diz: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus. Preste atenção. Jesus está passando por uma área de intensa movimentação. Como eu disse, é uma área litorânea, é uma área de muito comércio, é uma área ali de fronteira, há uma alfândega ali, aquele comércio movimentado. Pense no centro do Cabo, antigamente, quando tinha aquela feira ali no Mauriti, ali, feito o Carlinho postou essa semana aí. Pense daquele jeito, era ali, era agonia, gente para tudo que é lado. E assim era o lugar onde Jesus estava passando. E todo aquele movimento, no meio de toda aquela movimentação ali, o texto diz que os publicanos estavam cobrando impostos. Quando as pessoas passavam ali, pela quantidade de pessoas que havia, quem se destacava ali no meio de tanta gente eram os publicanos, porque eles estavam ali cobrando impostos e ninguém gostava deles. Eram as pessoas que se destacavam naquele lugar. Imagine, todo mundo que passava naquele lugar só conseguiam ver traidores da nação, ladrões, corruptos, pessoas desonestas que não mereciam e não valiam nada. É como a gente imaginar pessoas andando assim, olhando para os publicanos ali, cobrando imposto, e eles pensarem, já estão ali, ó, aqueles miseráveis, esses corruptos, esses lixos que não valem nada e não merecem nada. Esse era mais ou menos o pensamento das pessoas quando viram aqueles publicanos naquele local. E era exatamente assim que as pessoas viam Mateus, que também era um publicano e estava ali naquele local. As pessoas que passavam, viam eles com ódio, olhavam para eles com desprezo. Os religiosos não acolhiam os publicanos nas sinagogas. Publicano não podia entrar na sinagoga, não participava dos cultos, era excluído da sociedade e da religião. E talvez, irmãos, nos anseios mais profundos de Mateus, que foi um jovem religioso, cresceu na religião, vendo o seu país altamente religioso, e ele não participar da religião do seu povo, talvez aquilo gerou profundos anseios e desejo de voltar a participar do culto, de entrar numa sinagoga, de voltar a praticar a religião, de voltar a ter contato com o seu povo, mas não tinha chance disso acontecer, era impossível isso acontecer. Ele perdeu esse privilégio quando ele tomou a decisão de se tornar um publicano. Mas entre tantos olhares, eu disse que a nossa primeira grande lição é que Jesus, ou que Deus, não nos olha como as pessoas nos olham. E entre tantos olhares de julgamento, Jesus viu ali apenas um homem. O texto diz: e Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus não viu o que as pessoas estavam vendo. Ele não viu um traidor da nação, ele não viu alguém corrupto, ele não viu alguém desonesto. Ele estava vendo apenas um homem que precisava de uma chance, como qualquer outro, cometeu alguns erros, mas que estava ali disposto a uma nova chance. A palavra original, no original grego, a palavra que diz viu, Jesus viu um homem chamado Mateus, a palavra ver no original, ela tem o sentido de olhar atentamente, de um olhar atento. É como se Jesus estivesse passando no meio daquela multidão e ele parasse assim e começasse a fitar. Feito, eu estou olhando ali Ágabo. Era como se ele estivesse fitando assim, procurando Mateus e fitando nele. Então Jesus olhou atentamente para Mateus. E ele viu o mais profundo do coração de Mateus, um coração quebrado, cheio de angústias, de sofrimentos, mas Jesus enxergou o profundo da alma de Mateus. Ele não enxergou aquilo que as pessoas estavam vendo. No meio de tanta gente e tantos olhares, Jesus enxergou apenas um homem chamado Mateus. Mesmo tendo aquela intensa movimentação, além desse lugar ser intensamente movimentado, Marcos capítulo 2, o versículo 13, diz que uma multidão também acompanhava Jesus. Já tinha muita gente no local e ainda tinha mais gente seguindo Jesus. Mas Jesus, ele fitou apenas em Mateus. Havia muita gente, mas ele só viu um homem chamado Mateus. Certamente Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus estava ali e numa passagem anterior você vai ver
que Jesus curou, ele fez um grande milagre curando um paralítico, e a sua fama correu em toda a Galiléia, em toda a cidade de Cafarnaum. E é bem possível que Mateus ou estava ali naquele lugar onde aconteceu o milagre, ou ele ouviu a fama de Jesus percorrer por ali, naquela cidade que não era tão grande. Então, possivelmente, ele já sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar sobre Jesus, certamente ele já sabia quem era aquele mestre que estava pregando, e Jesus conhecia os dilemas das pessoas. A Bíblia diz que Jesus conhece o coração das pessoas. Ele viu Mateus porque ele não olha para as nossas circunstâncias. Jesus não olha para o nosso exterior, mas ele olha com profundidade para o nosso coração. Ele olha com profundidade para o centro do nosso ser. Ele enxerga o mais profundo da nossa alma, irmãos. E a Bíblia é enfática quando diz isso. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Provérbios 21:2 diz assim: ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. E Atos 1:24 diz: e em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. É Ele quem conhece os corações. Quando ele olhou diferente das pessoas. Ele olhou para dentro do coração de Mateus e viu um homem que estava ali precisando de uma outra chance, que estava com o coração em pedaços. Talvez eu ou você tenha cometido alguns erros, e por isso as pessoas excluem. As pessoas olham para a gente, olham para você com algum julgamento e até mesmo com desprezo. Talvez até mesmo você se despreze por algo que você fez, algum erro que você cometeu. Mas que bom, irmãos, que Jesus não está interessado em nossos erros. Ele só está interessado em saber se o meu coração e se o seu coração está disposto a recomeçar, como Mateus recomeçou. Como ele olhou para dentro do coração de Mateus e viu alguém disposto a recomeçar, ele viu aquele homem. E é isso que ele vê, o que ele viu, o que ele vê em você quando você está no meio da multidão. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele nos vê. Ele vê aquilo que está dentro do nosso interior. Ele vê o nosso coração. Dentro da multidão, dentro de um monte de pessoas, nós estamos aqui porque ele nos viu. Ele olhou para dentro de nós. E essa é a primeira grande lição. Jesus não olha como os homens olham, ele olha diferente para a gente, para as pessoas. Continuando o texto, irmãos, eu vejo a segunda grande lição. O texto diz assim: e ele disse: siga-me. Jesus viu um homem chamado Mateus, fitou nele, olhou para ele e disse: siga-me. Quando alguém está passando por um momento difícil na vida, e teve alguma decepção, alguma tristeza, está passando por um sofrimento, e a gente quer encorajar aquela pessoa, é normal que a gente chegue nela e comece a dizer a ela que ela precisa se levantar, e tem que dar a volta por cima, que ela tem que recomeçar, mas que é preciso que ela dê o primeiro passo para recomeçar. Geralmente a gente faz isso quando a gente está aconselhando as pessoas. E essa ideia não está errada. É perfeitamente assim, isso é uma boa maneira de enxergar a vida e de aconselhar uma pessoa. O problema é quando a gente aplica isso à nossa realidade de relacionamento com Deus. Nós não podemos dar o primeiro passo. E a segunda grande lição que eu vejo nesse texto é que Deus é quem nos escolhe. Nós não escolhemos a Ele. Ele é quem escolhe a gente. Nós vamos entender isso refletindo um pouco nessa lição. O texto diz que Jesus viu Mateus e disse a ele: siga-me. Nós não escolhemos seguir a Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. Naquela época, havia muitos mestres e professores ali em Israel e em Jerusalém. Muitas pessoas, muitos religiosos renomados ali em Israel. Como eu disse antes, para se tornar um discípulo de algum rabino não era simples. 5 anos de escola primária, mais 5 anos de escola secundária, depois você precisava escolher um rabino para seguir a ele. Mas aí o rabino também precisava lhe aceitar como discípulo. Veja a dificuldade. E eles só aceitavam aqueles melhores discípulos, aquelas crianças que eram promissoras. Então não era fácil se tornar discípulo de alguém. Era preciso que esse alguém também aceitasse você como discípulo. Que notícia triste, irmãos, para Mateus.
Se ele tivesse pensando em recomeçar, era uma notícia muito triste, porque nenhum rabino ia aceitar um publicano como seu seguidor. Nenhum rabino iria aceitar um traidor da nação como seu discípulo. Era muito triste aquilo para Mateus. Mesmo que ele quisesse, ninguém queria ele como seguidor. Mas aqui no nosso texto, Jesus quebra paradigmas. Nessa história, Jesus quebra mais um paradigma e ele vai ali no meio da multidão, fita os olhos em um homem e ele dá o primeiro passo. Não foi Mateus que veio até Jesus, foi Jesus que foi até Mateus e disse: siga-me. Ele olhou para Mateus e disse: siga-me, eu estou escolhendo você. Não é você que me escolhe, sou eu que escolho você. Jesus dá sempre o primeiro passo. O primeiro passo é sempre de Deus e nunca é da gente. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que escolhi vocês. Precisamos entender que por nós mesmos, nós nunca vamos a Deus, nós nunca podemos ir a Deus, porque o nosso desejo vai do contrário disso. Nós não queremos nos submeter diante de Deus, em nós reina apenas desejos egoístas, a gente nunca vai ter a vontade de ir a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, não é por causa de nós, é por causa de Deus, é Ele que nos aproxima dEle, a ação vem primeiro dEle. A própria definição de pecado é que pecado é um ato de rebelião contra Deus, então não podemos chegar perto dEle, é Ele quem chega perto da gente. Cada pensamento nosso relacionado a Deus, cada ação nossa que reflete em Deus, cada coisa que acontece na nossa vida, que nós nos agradecemos a Deus e pensamos em Deus, é um ato da graça de Deus, é um ato da graça preveniente de Deus, nos trazendo para perto dEle. Até mesmo você ter vindo para o culto hoje, é um ato da graça de Deus para trazer você até aqui, para ouvir a voz dEle, ouvir Ele falar com você, para você louvar, para você ter experiências espirituais. Você não está aqui porque simplesmente você quis vir, você está aqui porque Deus trouxe você até aqui. Isso não vem de nós, irmãos, é a ação de Deus, é Ele quem nos escolhe. Tem um texto que eu gosto muito, está no livro de Oséias, se você puder ver, é Oséias capítulo 11 e versículo 4, diz assim: com laços de amor e carinho eu os trouxe para perto de mim, e eu os segurei no meu braço como quem pega uma criança no colo. Esse texto fala que até mesmo as circunstâncias da vida, circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida, era como se Deus estivesse com cordas de amor nos trazendo até Ele. As coisas vão acontecendo e naquelas circunstâncias ruins, mas aquilo dali é Deus trabalhando para você e para eu e para mim nos aproximarmos dEle. Já percebeu que muitas vezes a nossa vida está tão corrida que a gente relaxa um pouco na fé, a gente relaxa um pouco no nosso compromisso com Deus e a gente acaba se afastando um pouco dos pensamentos em Deus. Então acontecimentos e circunstâncias da vida começam a surgir na nossa vida e a gente se aproxima de Deus novamente. São os laços de amor dEle trazendo a gente para perto dEle. Isso, quando você pensa, quando você se questiona às vezes, por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que comigo? Por que isso deveria acontecer comigo? Sabe o que é? São as cordas de amor que Ele está usando para trazer eu e você para mais perto dEle, para aumentarmos a nossa comunhão, para chegarmos mais perto dEle. São os laços de amor de Deus. E então, irmãos, Mateus não podia dar o primeiro passo, ele não iria conseguir. Jesus sabia que ele não iria conseguir dar o primeiro passo, e Jesus deu por ele. Jesus deu por ele, convocando ele para ser discípulo. Nesse ato, não, era como se Jesus estivesse chegando nele e dizendo a ele: não é você, sou eu quem escolho você. Não é você que vem até mim, sou eu que vou até você. Eu escolho você, porque o primeiro passo, ele é sempre meu. Era como se ele estivesse dizendo isso a Mateus. Quando você e quando eu estamos aqui, quando você vem para a igreja, começa a cantar um hino e você começa a sentir aquele ardor no coração, o coração arder, aquele hino que toca você, aquela mensagem que faz queimar o seu coração, aquele versículo que você tanto gosta, aquilo dali é Jesus dizendo: eu te escolhi, é Ele dizendo a você: siga-me, é Ele dizendo: o primeiro passo é meu, eu estou lhe chamando, sou eu que estou querendo você aqui perto de mim, venha para perto.
É Jesus dizendo, irmãos, é Ele quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos Ele, é Ele que vai até junto da gente. E a terceira grande lição, irmãos, é na continuidade do texto, vamos avançar. Diz que ele se levantou e seguiu. O texto diz que ele se levantou e seguiu. Mas eu peço a você que abra a sua Bíblia agora, no capítulo 5 e o versículo 28 de Lucas. O relato de Mateus e Marcos é um pouco mais tímido, mas Lucas ele é mais detalhista nas coisas, e ele vai trazer detalhes importantes aqui para a gente entender o que é que estava acontecendo ali. Lucas capítulo 5 e versículo 28. O texto diz assim: e ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Mateus e Marcos diz, e ele se levantou e o seguiu. Mas Lucas diz, e ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Pense comigo, em uma terra pobre, escravizada pelo Império Romano, onde a maioria das pessoas trabalhavam como agricultores e pescadores. Mal conseguiam sobreviver em razão da pobreza e em razão da opressão do Império Romano. Imagine um lugar desse, você com um cargo público como Mateus, que era um publicano, um auditor fiscal, um fiscal da fazenda que era rico, que vivia muito bem nesse lugar. Quem é que em sã consciência iria abandonar um cargo desse? Quem é que em sã consciência iria sair dessa profissão e abandonar isso? Ter que pagar imposto. Ele não pagava imposto, ele cobrava imposto. Até que ele tinha a escolta policial ali, e agora se ele abandonasse isso, ele tinha que temer, porque tinha muita gente que não gostava dele. Quem é que iria abandonar essa vida boa e todas essas coisas para se tornar pobre e seguidor de alguém? Quem em sã consciência iria fazer isso? Mas para ser um seguidor de Jesus, e aqui está a nossa terceira grande lição desse texto, é que para ser um seguidor de Jesus, nós precisamos de renúncias. Para se relacionar com Deus, é preciso renunciar muitas coisas. E no caso de Mateus, irmãos, ele queria recomeçar, e ele sabia que para recomeçar, era preciso renunciar àquilo que atrapalhou ele no passado. E ele não precisava renunciar a algumas coisas. O caso de Mateus era diferente, ele precisava renunciar a tudo. Eu falei que Jesus, ele já tinha operado um grande milagre naquela cidade. A fama de Jesus correu por toda a região. Jesus estava muito famoso. E Mateus certamente tinha conhecimento disso. Quem sabe ele estava lá. Imagine você comigo, Jesus pregando no meio daquela multidão, muitas vezes 5.000 pessoas, estava ali, um publicano ali no cantinho, para as pessoas não verem ele, mas estava ali ouvindo aquele sermão de Jesus, aquela pregação. Ele sabia que Jesus era um mestre enviado da parte de Deus. Ele tinha consciência também que a sua condição como publicano, que ele não estava bem na fé com Deus. E ele se vê diante da oportunidade de recomeçar. Ele está tendo a oportunidade de recomeçar da onde ele tinha parado, daquele lugar que ele parou, daquela oportunidade que ele deixou passar. Ele não seguiu um rabino, ele não se tornou um religioso, ele seguiu por outro caminho e acabou se tornando um publicano. E ele se vê diante dessa oportunidade de novo, continuar os estudos e seguir um rabino. Mas não era qualquer rabino, era o maior de todos eles. Ele sabia o que estava diante dele. Era como se ele estivesse pensando: eu nunca vi um rabino desses, eu nunca vi um mestre como esse. Ele prega, além de pregar, ele cura as pessoas. Quem é que pode fazer isso? Ele estava diante de uma grande oportunidade. William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que não pensemos que o sacrifício de Mateus era igual ao de Pedro, André, Tiago e João, que foram chamados antes de Mateus. Não era o mesmo sacrifício. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Eles podiam voltar a pescar a qualquer momento. Eles podiam abandonar. Se a aventura de seguir a Jesus não desse certo, eles podiam voltar e iriam ser pescadores novamente, continuar com a sua empresa de pesca. Mas o caso de Mateus era diferente.
Se ele deixasse o seu emprego como auditor fiscal do Império Romano, ele nunca mais iria voltar, porque outra pessoa ia ocupar o lugar e os romanos nunca mais iriam querer Mateus ali naquele cargo. A decisão de Mateus era decisiva e exigia um sacrifício completo. Por isso que Lucas diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. No passado, por causa de desejos egoístas, ele tomou a decisão errada e se afastou de Deus. Mas agora ele está diante da ocasião que ele precisa decidir se ele vai deixar todas as suas garantias como publicano e vai seguir a Cristo, vai seguir a Jesus, vai se aventurar seguindo esse homem sem garantia nenhuma, mas ele iria estar mais perto de Deus. Ele está diante dessa decisão e ele precisa tomar uma decisão. Abandonar os privilégios e as garantias que ele tinha, como dinheiro, posição, proteção militar, tudo isso estava em jogo ali. E eu quero trazer duas observações aqui sobre isso, irmãos, sobre essa lição, a lição da renúncia para ser seguidor de Jesus. A primeira observação é que precisamos renunciar às nossas garantias. Jesus sempre deixou claro que para ser um seguidor dele não era fácil. Para ser um seguidor de Jesus nunca foi fácil e nem nunca vai ser. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58 diz que alguém se aproximou de Jesus e disse: mestre, eu vou te seguir por onde tu fores. E Jesus disse: olha só, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde dormir. Como é que você está dizendo que vai me seguir por onde quer que for? E era isso que Mateus estava diante, era isso que estava diante de Mateus, abandonar tudo que ele conquistou, todas as coisas que ele tinha, todas as suas garantias, para seguir alguém que não dava garantia nenhuma a ele. Ele não tinha garantia de uma vida boa, ele não tinha garantia de boas coisas, e era isso que estava diante dele. Mateus deixou tudo e seguiu sem nenhuma garantia, é o que o texto diz. As garantias de Mateus e esses privilégios só levaram ele para longe de Deus. Às vezes, nós relutamos em deixar algumas coisas. Nós relutamos em deixar coisas que a gente sabe que está prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Você sabe, eu sei que aquilo está prejudicando o meu relacionamento com Deus, mas a gente reluta em deixar aquilo, porque a gente não quer perder as garantias, porque a gente não quer sofrer algumas coisas na vida. Mas para caminhar com Cristo, é preciso renunciar tudo para segui-lo. Se você quer recomeçar, assim como Mateus recomeçou, renovar o seu relacionamento de fé com Deus, é preciso renunciar tudo que nos afasta dele. A segunda observação sobre renúncia é que precisamos renunciar aos nossos amores. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vem a mim e não me ama, mais do que ama o seu pai, mais do que ama a sua mãe, mais do que ama a sua mulher, mais do que ama os seus filhos, mais do que ama os seus irmãos e as suas irmãs, mais do que ama até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, é necessário amá-lo acima de todas essas pessoas. Temos coisas que nos são preciosas, irmãos. Somos seres criados com muitas afeições. Amamos nossos familiares, nossos amigos, os projetos que a gente tem, aquele trabalho que a gente gosta tanto de fazer. Nos apegamos facilmente a muitas coisas. A gente se apega a um livro, às vezes se apega a uma série de TV, a um personagem de série de TV. Nos apegamos a tantas coisas, porque se apegar faz parte da nossa vida e é normal. Nós somos seres com muitas afeições. Mas a exigência principal de Jesus para se tornar discípulo dele, para se tornar seguidor de Jesus, era que todas as nossas afeições estivessem abaixo da nossa afeição e do nosso amor por ele. O nosso amor por ele é prioridade para seguir a Jesus. Se alguma dessas pessoas na lista, na sua vida, está ocupando o lugar que era para ser de Deus, isso precisa ser corrigido. Para ser seguidor de Jesus, é preciso ter ele como personagem principal das nossas vidas. E Mateus sabia que para recomeçar, Jesus precisava estar em primeiro lugar. Talvez essa exigência, irmãos, pareça dura demais.
mas ela significava recomeço, significava proximidade com Deus, significava uma nova vida para Mateus. Pessoas que estão com a vida destruída, que estão na mais profunda angústia, eles só querem recomeçar, e era essa a situação de Mateus. Ele sabia que precisava largar tudo para recomeçar. Ele não deixou a oportunidade passar, e ele agarrou com todas as forças e se tornou seguidor do maior mestre que já passou por esse mundo. Se ele não tivesse recomeçado, se Mateus não tivesse recomeçado, seria só mais um desconhecido que passou na história, alguém que veio, foi odiado pelo seu povo, morreu e sumiu o seu nome da história. Mas a decisão dele faz ele ser lembrado diariamente por milhares de pessoas no mundo inteiro. Quando você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, você vai se lembrar de um homem que quis recomeçar e tomou uma decisão de recomeço. Graças a essa decisão, Deus colocou o nome dele lá, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, porque ele estava disposto a recomeçar. Eu quero terminar com as palavras de C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia: a coisa mais difícil, quase impossível, é entregar o seu ser totalmente, todas as suas vontades e precauções a Cristo. Isso é a coisa mais difícil. Recomeçar faz parte da experiência humana nesse mundo, irmãos. Precisamos estar sempre recomeçando. E podemos aprender com essa história de Mateus, com o recomeço de Mateus, que Deus se interessa por um coração disposto a recomeçar e se aproximar mais dele. Deus se interessa por corações que querem recomeçar, que querem ter mais comunhão, que querem estar mais próximo de Deus. Talvez você esteja aqui hoje. Essa mensagem, ela de uma forma geral, ela abrange todos nós. A mim, que já sou cristão, e você também, que talvez não seja cristão. É uma oportunidade para você recomeçar, é uma oportunidade para todos nós recomeçarmos e nos aproximarmos mais de Deus. E eu quero fazer uma oração. Eu peço que você curve a sua cabeça, você que também está em casa, curve a sua cabeça, fazer uma oração por recomeço e comunhão. Se você acha que precisa recomeçar, ore por recomeço. Se você acha que precisa de mais comunhão, precisa chegar mais perto, está um pouco se distanciando e precisa de mais comunhão, ore por comunhão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa oportunidade, Senhor, estamos aqui gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá na Tua presença, na Tua casa. Te agradecemos pelos louvores, te agradecendo pela comunhão dos irmãos, te agradecemos por ter lido a Tua mensagem, a palavra do Senhor, te agradecemos por essa linda história de recomeço, o recomeço de Mateus, aquilo que o Senhor fez na vida de Mateus. E eu te peço, Senhor, faz o mesmo na nossa vida. Essas pessoas que estão orando por recomeço, Senhor, ajuda eles a recomeçar. Eles não podem dar o primeiro passo vem sempre de Ti. Dá o primeiro passo, mostra a eles que o Senhor os está chamando para um recomeço. Aquelas pessoas que querem mais comunhão com o Senhor, nos ajuda, Senhor, a chegarmos mais perto do Senhor, a nos aproximarmos como os discípulos do Senhor, a sermos mais íntimos do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu peço que a igreja se coloque de pé, para que nesse momento de dízimos e ofertas, nós cantemos juntos o hino 381, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos.